E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra pela irmã Cleide. Cleide. Comece a adorar a Deus. Vá, adore, adore, adore. Adore ao Todo-Poderoso. Saúde a igreja na paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, participando, graças a Deus, do conjunto Louvores de Sião, o culto das irmãs. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, do versículo 20 ao 22. Amém? Que diz assim: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E meditando nessa palavra, hoje pela manhã e pela tarde, várias vezes eu já encontrei pessoas, e mesmo em pesquisas que sempre gosto de fazer, estudar, algumas pessoas se perguntam qual o significado da vida. Muitos se perguntam qual o significado da vida. E a resposta de muitos é: não sabemos. Mas a Bíblia deixa bem claro o significado da vida para nós que somos cristãos. E está escrito aí em Romanos 6, 20, 22. Se você prestar bem atenção, eu vou até reler para vocês qual é o significado da vida. Aqui no 22, no versículo 22, está a resposta. Santificação é a primeira e vida eterna é a segunda. Glória a Deus. E muitos se perguntam: eu estou passando por tantas coisas difíceis, tantos problemas, e às vezes eu me pergunto, qual o significado da vida? Se vocês prestarem bem atenção, na Bíblia a gente encontra a resposta para tudo, para todas as situações. Recentemente passei por uma muito, muito difícil, que até pensei que eu não conseguiria nem me levantar dela. Mas aí, eu creio num Deus que tudo pode. E também, o que muitos deveriam fazer e não fazem, é dar valor àquele que está aqui na igreja, orando por cada um de nós, que é o nosso pastor. E que muitas vezes, e em algumas vezes, eu me retraí, fiquei tímida, não quis procurá-lo. Mas todas as vezes que procurei, ele abriu suas portas e me ouviu. E não é todos que fazem isso. Não é. Muitos, quando você procura, quando você está precisando, a reação é virar as costas. Por que eu vou olhar? Por que eu vou ouvir? O problema não é meu. Não é assim? Mas o problema que nós passamos, nós não estamos só. E foi o que me sustentou. E mais adiante, eu gostaria de dizer para vocês que esses, que eu falei para vocês, esses dois, que é a santificação e a vida eterna,
são os pré-requisitos fundamentais para todos aqueles que desejam ver a Deus. E você se pergunta, e o que é santificação? É você se tornar o quê? Santo. E o que é santo? É você ser o quê? Separado. Mas separado de quê, irmã Cleide? Do pecado, daquilo que te coloca distante do Senhor. Se você quer ser santificado, comece a mudar agora o seu modo de pensar. Se você não está se entregando verdadeiramente a Deus, porque Ele é o único que sonda e conhece os nossos corações. Vigiai e orai, porque a volta dele está próxima. E muitos estão brincando e levando tudo como se fosse brincadeira, como se não fosse verdade. Mas veja o seu redor, ao nosso redor. O que é que está acontecendo no mundo? São ou não são tudo que está escrito na Bíblia? Tudo que está acontecendo são para nós cristãos abrirmos os olhos e buscarmos mais a Deus e nos santificarmos mais. Para de olhar a vida do próximo e olha para a sua. Para de ficar apontando e aponta para você. Veja o que está errado em você. Muda em você. Não tente mudar quem está do teu lado. Tente mudar você mesma primeiro. Ao invés de criticar, vá apoiar. Ao invés de dizer fulano caiu, tente levantá-la. E não ir criticar ou falar palavras que ao invés de dar vida, leva à morte. Porque a morte espiritual também existe. E nós estamos aqui para ajudar o nosso irmão a se levantar e não a distanciá-los mais da casa de Deus. Então aqui fica a palavra. Vamos buscar mais a Deus em oração, em jejum, em amor ao próximo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.